Olá, 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 sejam muito bem-vindos a mais uma live da NFT. Eu me chamo Josadak Ferreira e juntos a gente vai arrumar o sucesso no mercado financeiro. Hoje a gente vai falar especificamente de geopolítica. Vamos introduzir vocês no maravilhoso universo da geopolítica. Então, quero ver aí de onde é que você está falando agora. Manda para mim aqui nos comentários de qual cidade você está falando, enquanto o resto do pessoal vai entrando na nossa live, na nossa maravilhosa live. Vamos lá, deixa eu ver. Tá chegando muita gente de vários lugares. Vamos dando uma olhadinha aqui, vamos vendo de onde é cada um de vocês. Manda para mim aqui qual é a sua cidade. Opa, temos gente de Juritiã, será? Um abraço para essa terrinha maravilhosa. Brejinho, no Rio Grande do Norte, que maravilha. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, hein? Parnaíba, no Piauí, um beijo, um abraço para Grande Parnaíba, a terra do Delta. João Pessoa, Paraíba, um abraço para João Pessoa, sinta-se abraçados. E vamos lá, Paracuru, no Ceará, hein? Olha que maravilha. São Paulo, Osasco, terra clássica, Pombos, Pernambuco. Natal, temos gente aqui, terrinhas potiguares estão presentes hoje aqui na nossa live. Vamos ver aí, Fortaleza, capital do sol, Santa Luzia na Paraíba, Paraipaba, a terra do coco verde, hein, no Ceará. Aldeia, Pernambuco, das regiões mais gostosas, melhores climas de Pernambuco, né? E regiões metropolitanas de Recife. Maravilha ter vocês aqui, já são 43 focados, vamos dar mais um minutinho ou dois. Agora todo mundo chegar. Acrais, a terra do Beach Park. Que maravilha ter vocês aqui comigo. Muito obrigado pela presença. Roraima. Então tem gente de longe também, hein? Estamos longe, mas estamos perto, graças à internet. Itapajé, no Ceará. Terra maravilhosa. Pertinho ali de Assunção, salvo engano. A Serra de Assunção e Itapipoca. Fortaleza CE, mais gente aqui de Fortaleza, marcando presença. Temos várias cidades aqui presente. Aquiraz se faz presente. Maravilha ter todos vocês aqui junto comigo hoje. E a gente vai respeitar o tempo de todo mundo que esteve presente. Todo mundo que está presente nesse momento. Quem chegar depois pode rever o início da live. Vai ficar salvo aqui diretamente nos stories da NFT. Então vamos lá, vamos começar. Vamos falar de geopolítica. O que é que está acontecendo no mundo, Josadak? Um movimento que muita gente tem observado é uma queda vertiginosa do preço do dólar frente a diversas moedas. As pessoas estão sem entender o que é que está acontecendo. A economia dos Estados Unidos está quebrando, Josadak. É isso que está acontecendo? Então, antes da gente entender sobre de que forma é que esses acontecimentos geopolíticos eles impactam nas economias, é preciso entender o que é que está acontecendo. É preciso entender de que forma é que esses preços se movimentam. Então, nossa primeira aula aqui vai ser sobre apetite e aversão ao risco. São duas coisas completamente diferentes. O que é chegar aqui mais perto de você, falar aqui mais pertinho contigo, tá? Vamos falar aqui bem próximos um do outro. O que é apetite e o que é aversão ao risco? Vamos lá? Apetite ao risco é quando o mercado como um todo está mais aberto a montar posições em ativos de maior risco. Aversão a risco é o oposto. É quando o mercado ele está menos receptivo à ideia de se posicionar em ativos de maior risco. Ou seja, ele monta posições, o mercado como um todo monta posições em ativos de segurança. Então, quem são esses ativos de segurança? O principal no mundo hoje é o ouro. O ouro é um produto raro, é um produto de alta liquidez e é um produto de grande valor. E também precisa entender a diferença entre preço e valor. Preço, valor, é o benefício que um produto traz para você. Tipo um fogão 6 bocas ou um micro-ondas que degela e faz pipoca, enfim. Isso é valor, é o benefício. Preço é o quanto você paga
por esse benefício, por esse valor. Então o ouro, ele hoje está com preço a quase $2.000 a onça Troy. E isso significa dizer o quê? Que ele está com um preço bem elevado ante ao seu valor. Por quê? Por escassez. E a gente chama isso de lei de oferta e demanda. A quantidade de ouro circulando no mercado é limitada e a quantidade que se extrai do chão e beneficia também é limitada. E a quantidade de ouro que existe na Terra também é limitada. Então, quanto mais se procura pelo ouro no mercado, mais raro ele se torna no mercado e assim o preço desse ouro sobe. Então, o que a gente está vendo é muita gente montando posição no ouro e esse ouro tem se tornado mais caro por causa dessa procura. E essa procura tem feito o preço do ouro disparar. Josa, que outros ativos são ativos de segurança? Petróleo já foi ativo de segurança. Dólar, eu ainda considero dólar, mas hoje o mercado não vê assim, como ativo de segurança. Eu acho de segurança porque ele tem uma alta liquidez, apesar da volatilidade. Embora o mercado não esteja vendo assim. E o iene japonês se tornou, por ter uma economia estável, juros negativos, alta tecnologia e principalmente porque dentro da pandemia o Japão tem um baixo índice de contaminação e mortalidade. Ou seja, é uma economia estável. Então o iene japonês tem sido visto como um ativo de segurança. Josa, por que o petróleo parou de ser um ativo de segurança? Porque com a pandemia, o consumo de petróleo, ou seja, a demanda caiu muito. Com a queda da demanda, o preço também caiu e ninguém espera que essa demanda aumente tão logo, num cenário recente, o que faz com que ele perca esse potencial de segurança, de ativo de segurança, de reserva de patrimônio. E o que está acontecendo com o dólar, Josadak? Por que ele não é um ativo de segurança, se a economia americana é tão estável? Gente, não vamos esquecer do que está acontecendo no noticiário. Os Estados Unidos é o número 1 campeão em infecções, casos confirmados e mortes por coronavírus. Sem contar que, além disso, os Estados Unidos estão em pé de guerra todo dia com a China. Eles mandaram fechar uma embaixada chinesa nos Estados Unidos, a China retaliou. Então, está acontecendo o quê? Aquilo que já vem acontecendo há um bom século. Uma guerra comercial sino-americana entre americanos e chineses. E isso tem gerado instabilidade. E em um momento como a pandemia, essa instabilidade faz com que as pessoas tenham aversão ao risco que hoje é a moeda dólar. Você imagina o seguinte, os Estados Unidos imprimindo moeda todo dia, inflação subindo, desemprego nas nuvens. O que acontece? Trump brigando com chineses, a todo momento, brigando com todo mundo. A dele é essa. Então o que acontece? O pessoal fica com medo. E o coronavírus não para lá nos Estados Unidos, é morrendo gente, aumentando dados, aumentando casos, etc. Com isso, o pessoal fica com medo. Normal, natural, esse receio. Isso faz com que o dólar perca preço. Então, o dólar tem despencado, por quê? Porque as pessoas têm deixado de montar posições nessa moeda que tem se tornado mais arriscada por conta das opções políticas do país, por conta do posicionamento político, a forma de fazer política de Trump e por causa dos dados alarmantes de pandemia. E tem montado posições em ativos que são de segurança. Jorge, quer dizer o quê? Está na hora de comprar no ouro? Está na hora de entrar comprado? Cara, não. Entenda o seguinte, se você não tem bilhões e bilhões e bilhões e bilhões, não tá na hora de montar a posição em ouro. Não tá. Nem de compra e nem de venda. Josa, mas por que isso? Se ele tá caro, eu posso entrar vendido ali e o ouro despenca, eu vou ficar muito rico. Cara, uma dica que eu aprendi ao longo da minha vida no mercado financeiro. Não tente adivinhar topos, nem fundos. O preço, ele muda todo dia. E ele sempre se repete. Sempre. Ou seja, se o preço subiu, ele vai cair e vai alcançar a mesma região. Nada sobe para sempre ou desce para sempre. Só que o preço nunca subiu tanto que ele não possa subir mais e nunca desceu tanto que ele não possa descer mais. Então, antes de
esse preço começar um movimento de correção, tua conta pode ir embora. Você está montado ali no ouro, tá 1.923, 1.930 dólares a onça Troy. Aí você entra ali para venda, com um lote de 1 centavo. Aí ele de repente dá 2.100 e tantos dólares a onça Troy. Se você tem uma continha de 100 dólares, você já quebrou. Entendeu como é, cara? Então é importante você tomar muito cuidado para não tentar adivinhar topos e fundos. Josa, quando é o melhor momento para operar? Quando há confluência de fatores. Que confluências são essas? É notícia, a gente já falou bastante sobre isso nas lives. É notícia, é análise gráfica, é análise fundamentalista, é posições, é long and short, é uma análise do que está acontecendo no mundo, geopolítica. Muita gente operava pares como o USD-JPY, Euro-USD, GBP-USD, entrando a favor do dólar. Ah, o dólar não vai desvalorizar, os Estados Unidos está muito rico, não sei o quê, é um país que é economicamente estável, o dólar vai só subir na vida, ele cai mais uma hora, sobe, e estão se ferrando. Por que é que o pessoal está perdendo? Estão perdendo porque eles estão tentando adivinhar topos e fundos. Tentando adivinhar topos e fundos. E o que acontece? Estão olhando o gráfico de forma muito estrita, de forma muito estreita, com uma visão muito cerrada. E não estão vendo o que está acontecendo, que o dólar, na verdade, está corrigindo uma queda que ele já teve. Aliás, está corrigindo a alta que ele já teve. Esse é um movimento natural do mercado. Ele não desce em linha reta e não sobe em linha reta. Ele está corrigindo a alta para depois continuar. Aliás, exatamente isso. Ele está corrigindo essa alta que ele teve, caindo, para depois continuar para cima. Quanto tempo é que esse movimento vai levar, não se sabe. Quando é que o mercado vai tomar novamente apetite ao risco? Nesse momento que a gente está vendo é o que eu gosto muito de usar o ouro como uma forma de medir o apetite e a aversão ao risco profissional. Por que isso? Porque quando o mercado, os big players, os players mais experientes, os players há mais tempo no mercado e os players que influenciam os movimentos, estamos falando de peixe grande aí, estamos falando de tubarões e baleias, quando eles montam posição em ouro, o mercado está em aversão a risco, está protegendo seu patrimônio, está protegendo seu capital. Josa, mas o trader fulano de tal falou que a gente pode comprar ou vender em ouro, que isso vai ser maravilhoso, não sei o quê. Ó, sardinha não influencia no mercado. Ah, Josa, mas as bolsas mundiais estão subindo. Nós estamos vendo uma popularização do mercado financeiro. Nessa popularização, muitos CPFs, muitas pessoas físicas estão entrando no mercado. Então o que a gente está vendo é o sentimento do não posso ficar de fora. Tá subindo, tá subindo, tá subindo, eu vou entrar também. Ou seja, o que a gente está vendo é um cardume de sardinhas que está pressionando essa marolinha que está sendo essa crise. Então, esse cardume de sardinhas está pressionando o mercado. O que acontece é que uma hora essa rapaziada perde fôlego, porque o capital financeiro é pequeno, individualmente falando. Então as contas vão quebrando, eles começam a perder fôlego, e aí o movimento dos big players se torna real. Essa fase o nosso saudoso Dow, Charles Dow, que criou o Dow Jones, índice Dow Jones, ele dizia que é a fase de acumulação. É quando o mercado começa a acumular capital para iniciar um movimento. Então, o que a gente pode estar vendo também é um pullback de retração aí, provocado pelos grandes players, para que o mercado acumule capital, para que depois eles realizem um lucro em cima desse capital de acumulação das sardinhas. É uma forma dos bancos gerarem caixa, gerarem lucro com o dinheiro das sardinhas no meio da pandemia. É inexplicável o que é que está realmente influenciando. O que a gente pode... Esse movimento de alta, esse movimento de... Qual é a palavra? Tá me fugindo aqui. Acho que a palavra que eu estou buscando é de otimismo. Sem dúvida a palavra é otimismo. Esse movimento de otimismo nas bolsas está sendo provocado pelas sardinhas, não pelos grandes players. Então, uma hora, essas bolsas devem ter uma correção. Grande ou pequena, de 20% ou 30%, mas deve ter uma correção. Josa, quando é que o ouro vai começar a descer? A gente tem alguns adventos que devem arrefecer um pouco esse calor que está sendo essa pandemia. Que acontecimentos são esses? Primeiro, um pacote
gigantesco de incentivo na Europa. Isso já deve dar um arrefecimento, dar fôlego financeiro. Tem um pacote tramitando de aproximadamente $1 trilhão americanos nos Estados Unidos. Isso também deve jogar um pouco de água nessa fogueira. Agora, o que vai realmente ser um divisor de águas nesse universo novo que a gente está vivendo é uma vacina. No exato momento em que a gente vê uma vacina, vamos ver desmontes de posicionamentos de risco, aliás, de segurança, e o início de posicionamentos de risco. Josa, o que são esses posicionamentos de risco? Que tipo de ativos são arriscados? A gente está falando de moedas de países emergentes, e a gente tem a Índia, o Brasil, a Argentina, a Colômbia, principalmente de economias que estão em uma situação fiscal estável, mas sem caixa. Então deve-se haver montagem de posições, porque deve, com certeza, haver uma melhoria em países que estão com a situação fiscal em dia, só que estão sem caixa. E para a gente entender sobre geopolítica, é preciso entender quais são as intenções das pessoas que estão por trás da geopolítica, que são os políticos. Vamos começar analisando um pouco da nossa economia aqui, no nosso Brasilzão de meu Deus. O que tem acontecido aqui no Brasil? Tem se criado alguns incentivos, mas não tem se feito uma abertura de torneira para as empresas, para entregar capital às empresas para elas manterem o seu funcionamento. Por quê? Primeiro porque é natural uma queda no consumo, não adiantaria nada as empresas produzirem e não terem giro. Segundo, porque muitas empresas têm crise de crédito. O Brasil vive uma crise de crédito. São pessoas com nome sujo, empresas com nome sujo, então não dá para o banco liberar essa grana agora, nesse momento. Então qual é o ideal? É segurar ali os ânimos, segurar a grana, que não é muito. O Brasil não dispõe de grandes reservas financeiras para torrar como os Estados Unidos ou a Europa. Então espera isso acontecer. No momento que tiver uma vacina, que as coisas começarem a sair do eixo, então começa a liberar capital. Para quê? Para as empresas que estão com balanço ok e para novas empresas, para que elas gerem novos empregos. Para que as antigas mantenham, mas que as novas gerem novos empregos. Novas empresas é um namoro novo, é sangue novo, é energia nova, e elas tendem a ficar no mercado pelo menos 2 anos. Essa é a média de empresas novas. 8 a cada 10 empresas, ou 7 a cada 10 empresas quebram nos primeiros 2 anos, mas elas ficam pelo menos 2 anos. Então vai aquecer um pouco a economia nesses próximos 2 anos. Enquanto tramita-se no mercado, enquanto tramita-se na Casa Alta e na Casa Baixa em Brasília, projetos para desburocratização do país. A gente está falando de reforma tributária, reforma trabalhista, e tudo isso deve desengessar a máquina geradora de empregos, junto com grana injetada. Então a gente deve ver, caso esses projetos saiam realmente do papel, um desengessamento das leis trabalhistas e essa lubrificação da burocracia, que são os tributos no Brasil. Deve ver um aumento na taxa de emprego, uma redução na taxa de desemprego. E aí o dinheiro começa a circular no comércio, e começa a virar imposto, e a coisa começa a rodar, e aí flui. Vamos falar um pouquinho de o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estava bem. Menor índice de desemprego dos últimos 50 anos, ou seja, 50 anos sem desemprego. Aliás, com um desemprego menor, com a menor taxa de desemprego dos últimos 50 anos, economia a todo vapor, país super valorizado, e de repente a pandemia bem no meio das fuças do presidente Trump. Então, o que acontece? O que está rolando por lá? O cara tem uma eleição para concorrer, está recente, eu acredito, não sei se eles vão adiar a eleição presidencial desse ano ou não, mas está aí, está batendo a porta, índice de aprovação está lá embaixo, não importa o que ele diga na TV, é o país que mais tem caso e morte de coronavírus. Tá feio a coisa lá, tá? Não importa o que se faça para agradar a população, é provado que isolamento social não funciona. Em Nova York, os isolamentos eles aconteceram com as pessoas, aliás, as contaminações aconteceram com as pessoas já em casa, estão com medo, não se sabe o que fazer.
a máscara de papel, máscara de pano, isso aí não produz muito. O que estão entregando, na verdade, é uma forma de manter a população tranquila. A verdade é que o nível de mortalidade é baixo, então o que eles querem é evitar caos com todas essas medidas, é evitar pânico, é evitar caos generalizado, porque o contingente, o efetivo policial em país no mundo dá condições de uma guerra civil dentro do país, e isso era preciso ser evitado, um motim, um levante da população. E lá a situação tá feia, a galera é mais estudada, é mais educada politicamente, é mais politizada, é mais consciente economicamente, tem mais consciência corporal, saúde, então a coisa lá tá feia pra caramba pra ele. Ele tenta, apesar de lutar, ter o Senado a seu favor, o Congresso não é a favor dele, é de maioria democrata, então a situação lá tá feia pra caramba. E o Trump, ele é como qualquer político que está no poder. Vai fazer o que tiver ao seu alcance, com ou sem escrúpulos, para se reeleger. E isso inclui imprimir muito dinheiro, fazer o que tiver de ser feito. E os grandes investidores, eles têm consciência disso. Têm plena consciência disso. Por isso é que eles estão com receio. Porque uma medida descontrolada, uma reação exagerada, pode levar os Estados Unidos à ruína. Porque ele tem a maior dívida pública do mundo, tem a maior dívida interna do mundo, a economia vem de anos e anos e anos de crescimento e todo mundo sabe que o mercado não cresce em linha reta, então ele tende a fazer uma correção para depois voltar a subir. Essa correção pode ser ainda no governo dele ou no começo do próximo governo dele, se ele for eleito, se não for trocado aí o timoneiro desse navio. Então tá todo mundo com receio. Portanto, antes de pensar em montar posições, é preciso pensar nisso. A posição que eu estou montando é uma posição que no curto prazo ou no médio prazo oferece elevado risco? Então não entra, cara. Fica fora de posição de risco, de ativo de risco. Ah, Josa, mas é uma posição segura, é um ativo seguro, eu estou entrando aqui, então vou vender no ouro porque eu sei que uma hora cai, uma hora tem de cair. Cara, também não faz isso, velho. Também não faz isso. Entra em ativos que eles sofrem menos influência geopolítica. Nesse momento, o euro é um ótimo ativo. O euro, ele é negociado, ele é uma média das economias de todos os países da Europa. Então não é uma decisão política só, é um bloco. Ou seja, em momentos de grande crise, decisões colegiadas tendem a ser mais racionais. Sabe aquele ditadozinho que diz que duas cabeças pensam melhor do que uma? Então, você coloca os interesses nacionais, cada presidente ou primeiro-ministro ou dentro da chefe de Estado, dentro da Europa, tem o interesse do seu país em primeiro lugar, e ele só vai a tomar decisões colegiadas se for em benefício dele também. Ou seja, a decisão no geral tende a beneficiar todos em média. Não vai ser a melhor para um, mas também não vai ser a pior para ninguém. Tende a ser bom em média. Ou seja, é o melhor das mentes dos chefes de estados. Ou seja, o euro é um ótimo ativo para você estar negociando nesse momento de pandemia. Não estou falando que é um ótimo ativo para você casar com ele e ficar negociando com ele o resto da vida. Porque a gente não pode esquecer que a Inglaterra deu Brexit, então isso era uma... nossa, a Europa vai quebrar. Era assim que estava o sentimento antes da pandemia. Não vamos esquecer disso, que ainda tem trocentos acordos comerciais a serem costurados ainda com a Grã-Bretanha. Então lembre-se sempre desse detalhe. E também não abandone o dólar agora, tá? É necessário entender que, apesar de haver um certo risco com toda essa política nacionalista e estadista e extremamente agressiva, de negociação agressiva de Trump, ele ainda é um cara muito inteligente que quebrou e ficou bilionário de novo. Então não podemos subestimar a capacidade de um cara desses, tá? Jamais. E eu vou aproveitar aqui 3 minutinhos da nossa live, 3 a 5 minutinhos, para responder algumas perguntas que vocês tenham acerca do mercado financeiro e da NFT. Eu já recebi algumas perguntas por um
um chat de perguntas nos stories que a gente fez, eu já vou responder alguma delas. Primeiro perguntaram, Josa, quando é que você vai abrir o carrinho de novo para o 12x12? Gente, segura aí, tá? A gente está melhorando tudo aquilo que a gente está fazendo, todos os nossos processos, para entregar para cada um de vocês excelência em tudo que a gente faz, tá? Então a data do próximo lançamento aí, da próxima turma, será informada com brevidade para vocês, tá? Perguntaram o que é que a gente ensina. Eu ensino você a lucrar. E antes de você aprender a lucrar, você já consegue lucrar enquanto está aprendendo. É muito bom isso aí, cara, você lucrar enquanto está aprendendo. Porque a gente tem uma automação de investimentos. Então, se você tiver qualquer pergunta sobre mercado financeiro ou sobre a NFT, pode fazer agora, tá? Qualquer outra pergunta a gente deixa para uma próxima live, para um outro stories, tá certo? Vamos lá. Manda aí, tá certo? Manda para mim agora, eu tô aqui nesse momento esperando as suas dúvidas. Vamos lá. Quem tiver dúvidas sobre a NFT e sobre mercado financeiro, a hora é agora, hein? Vamos lá. Pode perguntar. Tô aqui pronto para receber vocês. 100 pessoas online. Acha que o dólar tem possibilidade de chegar a R$6 até o fim do ano? Eu não só acho. Eu tenho forte convicção de que o dólar pode chegar a R$6 até o fim do ano. Josa, por que dólar R$6 até o final do ano? Por que não? Por que não? A gente tem uma balança comercial que está numa situação bem complicada. Quanto mais caro está o dólar, melhor é para os nossos produtores que exportam, ganham em dólar e o real está barato. Então, para quem trata com exportação, para a indústria brasileira que não está empregando, que precisa começar a empregar, dólar alto é ótimo. Segundo lugar, ou a empregada, ou a doméstica, ou carteira assinada já não estava indo para Disney. Com o dólar caro, a gente faz com que aquela classe média, classe B, classe A, ao invés de fazer um turismo fora do país, faz um turismo doméstico, deixa o dinheiro aqui no Brasil mesmo, isso é bom de todo jeito. E em terceiro lugar, com o real mais barato, quer dizer que investir aqui é mais barato. Antes da pandemia, nós éramos o 4º destino do mundo em investimentos esse ano. Tínhamos tudo para decolar e chegar em primeiro lugar. E aí veio a pandemia. Então um pouquinho de paciência que já o dólar estrangeiro chega aqui e esse dólar é dólar de investimento em infraestrutura, vira emprego. Vai parar na mesa do seu João, na padaria do seu José. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha só, pessoas podem começar a migrar o Bitcoin como alternativa. Por favor, não! Bitcoin é como ouro, ele tem uma quantidade limitada e o preço dele é oferta e demanda. Então o pessoal está com medo e está comprando Bitcoin, por isso ele está caro. Não compre ativo caro, tá? Vamos pro próximo. Vamos ver o que mais tem de pergunta aqui. Quanto tempo devo aguardar para começar a investir na LCG? Começando do zero? 0 minutos, meu querido. A gente tem uma automação de investimentos que vai operar por você enquanto você está aprendendo. Então, no primeiro dia que você está com a gente, você já, se quiser, já pode começar a lucrar, tá? Vamos lá, vamos lá. Você vê outro crash na bolsa ou rally volta? Eu não vejo crash, porque para ver um crash é preciso que a gente quebre os provedores de liquidez. E quem está recebendo os maiores investimentos estão sendo os bancos. Se tem uma coisa que a crise de 2008 ensinou para os economistas do mundo inteiro, é que é muito bom não deixar banco quebrar, tá? Muitos bancos quebraram na crise, na bolha imobiliária dos Estados Unidos em 2008. 2009, 2010 foram anos tensos para o setor bancário. E eu não só vejo isso, como quando vier a vacina, vai ser muito preciso injeção de capital no mercado. E essa injeção vai acontecer através de produtos bancários. Estamos falando de capital de giro, empréstimo imobiliário, empréstimo pessoal, financiamento de carro, financiamento de moto, financiamento de caminhão, investimento para infraestrutura, investimento em capacidade instalada. Então, quem é que vai entregar esses produtos bancários? Os bancos são eles que vão te emprestar e vão ter margem de lucro. Ou seja, provavelmente, quando passar a crise, os primeiros a deslanchar serão os bancos. Suas ações devem ir lá para cima. Aí que é opção de confiança, querido? Tem opções binárias? É opções binárias? Foge que é cilada, Bino. Eu vou esperar o suporte, já comuniquei. Top, querido. Jornada 12x12, ainda pode acontecer turmas esse ano? Eu acredito fortemente que sim, tá? Dólar vai acordar com esse pacote de estímulos? Então, é prematuro dizer isso.
Quem vai dizer isso ou não é só o pacote de estímulos, mas também as políticas externas da chefia do executivo dos Estados Unidos. É preciso resolver as tensões na trade war, resolver essas tensões que estão em escalada com a China. Esse é o primeiro ponto. Segundo, tem de haver um controle sanitário da pandemia. Esses dois, juntos, aliados a um pacote de estímulos, com certeza vai fazer o dólar acordar. Olha, eu estava com ordens de venda quando o Bitcoin estava baixo, todas vendidas. Então, querido, montar posição em ativo de segurança, em ativo de reserva, não é inteligente, tá? Ouro, prata, Bitcoin, não é bacana, cara. NFT, ensina Forex. Isso, querido, eu ensino Forex, ensina a lucrar no mercado. Não tem balela nem boquinha. Não vou te ensinar a operar em bolsa para você deixar 27% do teu lucro. Se você conseguir fazer lucro, tem que deixar aí num pedaço pro governo. Então não vou fazer isso contigo, tá? Porque é recomendado começar com $1.000, porque você vai ter margem. Margem é muito importante. Lucro, ele é proporcional a risco. Se você tem um capital pequeno e opera alavancado, ou seja, com lotes altos, se expõe muito a risco, você vai fazer muito lucro. Mas uma hora essa conta ela é cobrada. Quando você fizer um erro, você vai quebrar a tua conta, tá? Quando você trabalha com capital alto e com alavancagem pequena, com lotes pequenos, com a margem de segurança, você vai operando e vai fazendo pequenos lucros. Quando você perder, você perde um pouquinho. Ainda tem muito para trabalhar, entendeu? Essa é a lógica de trabalhar com $1.000 no mínimo para iniciar operando no mercado. Qual horário funciona o curso? Ele é EAD, queridão. As aulas estão gravadas, você pode ver e rever quando quiserem. O curso da NFT, esse 12x12, nós temos o Jornada 12x12 e o NFT Prime, o teu primeiro contato com o mercado. Se eu começar com $5.000, tem limite de tempo ou de valor que ele pode atingir? Você pode, quando dobrar esse capital, ele vai operar até 5K. Quando você fizer 6.000, você pode tirar 1.000 e abrir uma conta adicional. E aí você vai tirando e vai equilibrando essas contas. Quando você tiver duas, pode abrir uma terceira, uma quarta. A briga na China é uma estratégia de Trump para agradar o mercado ou as pessoas que vão votar nele? Nenhum, nem outro. O que acontece é que Trump precisa que a China compre. A China é o maior comprador dos Estados Unidos. Ele precisa vender, precisa que entre dinheiro nos Estados Unidos. Então essa pressão é para que a China reveja e feche acordos com os parâmetros que o Trump deseja. Tão somente isso. Posso usar automação com $100? Mínimo é $500, queridão. Salve essa live. Essa live vai ficar salva, gente. Quem não pôde assistir a live vai ficar salva nos stories. É só acompanhar, tá? O que podemos esperar dessa guerra financeira e econômica entre China e Estados Unidos? Podemos esperar que haverá flexibilização dos termos já acordados entre ambas as partes. Porque a China também é um gigante. Então não será uma queda de braço com um vencedor. O que vai acontecer é que vai haver flexibilização de ambos os lados. Vão trocar farpas por um tempo, vão flexibilizar alguns pontos e então eles entrarão em consenso. Quanto tempo isso vai levar, não se sabe. Quem mora em outra cidade, como seria para obter? Queridão, a gente tem alunos de todo o Brasil. O curso ele é online, então você pode assistir de qualquer lugar que você tenha internet. Vamos lá, vamos lá. Ah, Josa, tô vendo que você dá esse conteúdo. Olha, geopolítica é uma das matérias que eu ensino, hein? Olha o que você tá perdendo, não tá fazendo parte da família NFT. Para iniciantes, qual você indica? Jornada 12x12 ou NFT Prime? Eu indico que você faça os dois. Conhecimento, canja de galinha, dinheiro no bolso, a mais não faz mal para ninguém. Eu tô no Prime gostando bastante, na sexta aula ainda. É normal sentir que é muita informação. É sempre normal, tá? Muita gente acredita que vive uma corrida e que precisa alcançar alguém ou determinado patamar que alguém já atingiu. Muita gente sofre isso, sabe? Na família, teu primo tá rico, por que você não tá? Olha como é que seu irmão tá bem sucedido, ou sua irmã. Olha como é que tá a situação de fulano e você aí. Entenda o seguinte, tá? A vida, ela não é uma maratona com diversos competidores. A vida, ela é uma batalha diária cujo teu oponente
é somente as tuas limitações. É você mesmo. Trump iniciou a vida política dele com quase 70. Obama se aposentou aos 55. A gente tem aos 50. A gente tem o Coronel Sanders, fundador da maior empresa de frango frito do mundo. Ele criou a empresa aos 65 anos de idade. Já o fundador do Alibaba, Jack Ma, o homem mais rico do mundo, se aposentou 10 anos antes, aos 55. Ou seja, não existe tempo certo para você fazer as coisas. Existe o seu tempo, tá? Então não fique intimidado porque tem gente lá no grupo que já tá lucrando forte, tá? Porque tem gente lucrando forte mesmo. Fique ciente de que você precisa superar somente as suas limitações. Então leve o tempo que você precisar para assistir e para rever as aulas, para que você adquira e solidifique esse conhecimento, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui. Recomenda um livro. Queridão, sobre livros, não tem muita novidade no mercado, não. É sempre mais do mesmo. E a nata do que funciona, do que está nos livros e funciona, tá no meu curso, tá? Eu li muito já. A LCG, se caso quebrar, tem alguma garantia? Querido, não tem garantia de nada em lugar nenhum. Em lugar nenhum. A poupança na Argentina de quem tinha dinheiro em dólar foi sequestrada tem menos de um mês. Poupança. No Brasil isso já aconteceu na época do Collor. Então não existe segurança em lugar nenhum. Se você deixar o dinheiro debaixo do colchão, pode a traça vir e roer. Então não existe segurança, tá? Existem níveis aceitáveis de risco. A LCG está há 25 anos no mercado quase e está listada na Bolsa de Valores de Londres. Então é uma empresa muito sólida. Portanto, o risco é baixo. Mas dizer para você que existe garantia ou não existe risco, cara, sai fora, tá? Quem te vender qualquer ideia de 100% seguro, sai correndo que é golpe, viu? Não existe nada 100% seguro. Nem a vida tem garantia. A gente pode morrer a qualquer hora. Quando terá uma aula presencial com a turma? Ah, queridão, você tem de perguntar para a pandemia, né? Eu não tô afim de pegar coronavírus. Vamos lá. Tô vendo aqui as perguntas de todos vocês, pegando as melhores e lendo. Quanto custa o curso? Muito barato mesmo. Menos de, acho que R$30 por mês você já compra o NFT Prime. Ou seja, menos de R$1 por dia, menos de uma pizza por mês, você compra o NFT Prime. Vamos lá. Quem tiver dúvida, a hora é agora. Eu vou dar mais 3 minutinhos aí para tirar as dúvidas de vocês. Temos 93 pessoas online nesse momento, buscando desenvolvimento e melhorias na sua vida. Buscando melhorias para si mesmo. 96 pessoas online agora, tá? Olha, gente, na semana que vem, na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário, a gente vai estar aqui, ó, na live, falando de mercado financeiro. Eu quero a presença de cada um de vocês e mais. Convide teu amigo. É de graça, ele vai adorar saber mais informações, um pouquinho sobre o que está acontecendo no mundo. Eles vão adorar se desenvolver e crescer pessoalmente. Então ele vai te agradecer depois. Compartilha as nossas artes, compartilha tudo que a gente está mandando, tá? Olha aí, perguntinha aí de Timóteo Muniz. Essa pandemia tá trabalhando quem opera? Tá. Tá atrapalhando sim. Isso aumenta a volatilidade, diminui o respeito do gráfico. Quem tá operando com moderação e o gerenciamento que eu ensino tá lucrando. Quem tá operando alavancado tá quebrando conta todo dia. E muito cuidado com quem disser para você que é normal perder dinheiro no mercado. Que isso não é normal não, viu? É normal perder dinheiro em cassino. No mercado financeiro não tem nada de normal perder dinheiro, tá bom? Quem diz isso pra você é aquele conversadorzinho que tomou um loss e se arrebentou todo, tá? E tá querendo normatizar uma coisa que não é normal, tá bom? Vamos lá. Gostaria muito de aprender a operar no Forex. Gostaria ou quer? Porque se você quiser, fala aqui com o pessoal do NFT que você já vai começar no 12x12 ou no NFT Prime. Entra na lista de espera 12x12 ou vem pro NFT Prime. Um dos dois, tá? Agora, se você gostaria ou se queria, aí a gente não pode ajudar nada, já que está no passado. Vamos lá, vamos ver aí quais são as dúvidas de vocês. Sou fã, muito obrigado, viu? Eu é que gosto, sou fã de cada um de vocês, por vocês estarem buscando desenvolvimento. Tá? Eu vejo em vocês muito do que eu via em mim no passado. Ou seja, provavelmente vocês vão chegar onde eu estou e em menos tempo ainda, tá? Acredito que vai ser muito mais rápido do que foi para mim. Para quem está entrando agora, qual dica você daria? Paciência,
perseverança, resistência e não deixe de assistir as minhas aulas, tá bom? Vamos lá, vamos lá. O que acha que pode vir uma segunda onda que possa derrubar a Bolsa Brasileira, como aconteceu no início da pandemia? Pode. Pode vir uma segunda onda, não só uma nova onda de infecção, como pode também vir uma ressaca econômica da pandemia. Porque o que a gente está vendo agora é uma crise provocada pelo isolamento social. As empresas estão fechadas, o dinheiro não está circulando. Quando as empresas abrirem, o que elas vão encontrar é um caixa baixo, faturamento baixo, porque quem comprava não vai comprar no mesmo ritmo de janeiro, porque não tem grana. Então deve vir uma ressaca econômica, uma nova onda aí de problemas econômicos advindos do coronavírus em si, tá? Então a gente só vai saber o impacto e o tamanho mediante a quantidade de liquidez no mercado e mediante a facilidade do crédito, a disponibilidade desse crédito pelos bancos para que as empresas possam se manter enquanto o dinheiro começa a circular e também em quando isso vai acontecer. Se a gente tiver um controle sanitário ainda nesse semestre, muito provavelmente a gente deve ter uma recuperação rápida da economia. Uma recuperação total em 18 a 24 meses, o que para mim é muito rápido. E a gente já pode ver o início de recuperação em 90 a 180 dias. Vamos dar aqui sequência. Como ser aluno da próxima turma? Fala aqui com o pessoal no direct aqui na NFP, que vai rolar uma listinha de espera, viu? Logo nesses dias aí, e aí você vai poder se candidatar, tá bom? Tem alguma diferença no NFT Prime no 12x12? Tem. O NFT Prime é o teu primeiro contato, são as primeiras aulas que você vai assistir, estão lá gravadas, disponibilizadas para você. E o Jornada 12x12 é uma aula nova toda semana, onde você vai mudar de vida, vai evoluir financeiramente 12 anos em apenas 12 meses, tá? Depende só de você fazer tudo certinho como tá lá. Quando a pandemia passar, vai ser melhor ler o movimento do gráfico? Sempre, né? Quando a gente tem momentos de calmaria, o preço tende a respeitar melhor as análises técnicas, tá? Josa, relação EU-China pode virar guerra bélica de fato na sua visão? Não, não vejo isso virando guerra bélica. Guerra bélica custa caro. Muito caro, muito caro. E não há motivo para uma guerra bélica. O que a gente está vendo é só dois gigantes tentando dizer assim, eu sou melhor do que você, e estão fazendo birra para um acordo comercial. Não é para tanto, não houve uma ofensa direta, um assassinato, nada do gênero. Só questão comercial mesmo. O que a gente pode estar vendo é o início de uma guerra fria. Ou, quem sabe, essa trade war seja apelidada no futuro de a Guerra Fria do século XXI. Quem sabe, né? Vamos aguardar aí para ver de que forma é que os historiadores vão chamar isso. Mas que tá interessante acompanhar isso de perto, tá. O mercado tá super comprado, eu vi muita tendência de alta nos pares. Não, tá não. Nunca ele sobe em momento... Todo movimento, esse movimento tem sido profissional. Ele subiu e ele pode estacionar naquela região e o preço pode lateralizar naquela região e depois iniciar uma nova tendência. O que a gente pode estar vendo é o início de uma nova tendência, tá? Então, num monte de posição achando que ele está sobrecomprado e vai cair não, tá bom? Era normal esses rompimentos antes da pandemia ou ele respeitava mais? Respeitava mais. O que a gente está vendo são movimentos profissionais provocados, movimentos grandes, agressões a níveis de preço provocados por aversão a risco, provocados por políticas econômicas e políticas sanitárias. Então, a gente só vai ter certeza de como é que o preço vai se comportar ao longo do tempo quando a gente observar as mudanças nesses dois pontos, nessas duas searas. Quando a gente vê melhoras nas políticas sanitárias e também nas medidas e na vacina, aí a gente deve ver uma mudança nesse preço, uma ratificação ou uma retificação, um dos dois. Ou ele vai retificar, vai corrigir, ou ele vai ratificar essa alta e vai continuar a tendência de alta, tá? Qual a melhor par de moedas para operar nesse momento com essa briga China e Estados Unidos? Olha, segue a recomendação, bicicleta com rodinha, Euro-USD, USD-JPY e Euro-CHF e Euro-JPY, tá? Esse curso 12x12, pretendo deixar ele por quanto tempo? Enquanto eu tiver vida, querido, vou gravar uma aula nova toda semana. E o mercado financeiro é bom por isso, porque ele muda todo dia.
Então sempre vai ter material aí pra gente trabalhar. Você acha que a moeda brasileira pode mudar? Não, não acho. Vi alguns traders dizer que é normal perder dinheiro quando se está começando. O que você acha? Que é errado isso aí. Não é normal perder dinheiro em hora nenhuma no mercado, tá bom? É normal você cometer erros. Se esses erros estão dentro do gerenciamento, então você não vai perder dinheiro, você não vai sair no lucro, tá? Agora tente seguir o gerenciamento, tá bom? Agora, se você fizer as abobrinhas, cara, eu era feio e fiquei lindo só de ver as abobrinhas que a gente tá vendo aí no mercado. Que o pessoal fala, gerenciamento 1 para 1, entre com dólar para ganhar $1, ou ganhar $1 ou perder $1, ou 2 para 1, outras pirotecnias malucas aí, cara. Sai dessas bobagens que nada disso funciona. Os stops e os takes têm de ser técnicos, não podem ser precificados, tá bom? Falo mais disso no meu curso. Última, vamos lá, Caio, como é que tá São Paulo? Não sei se acompanha a empresa, mas acho o preço atual da Tesla caro ou ainda vale comprar? Eu desrecomendei, eu não recomendo Tesla. Por quê? Porque o Elon Musk não é um bom dono de empresa. Ponto final, o cara é malucão, entendeu? Tá valorizando agora, porque tá na moda carro elétrico e porque com a baixa demanda do petróleo, a eletricidade e veículos elétricos tem sido uma crescente. Com a liberação dessa demanda represada por movimento, por viajar e etc., os combustíveis fósseis vão entrar novamente em voga e a gente deve ter uma alta de empresas concorrentes da Tesla. A gente deve ter alta da BMW, da Mercedes e de outras empresas, da Land Rover, Jaguar, etc. Então a Tesla deve cair de preço. O que está acontecendo é apenas isso, tá? O que você acha sobre investimentos em binário? Já falei sobre isso várias vezes, tem stories meu aqui, cara, não vira. É cassino, tá bom? Pretende ensinar ações? Não. Vamos lá. Dando uma olhadinha aqui nas dúvidas de vocês, a gente ainda tem 2 minutinhos ainda para tirar dúvidas. O que você acha da B3, a Brasil Bolsa Balcão? Eu acho que pode ficar mais barato. Acho que está muito caro operar na B3. Muito imposto. Você paga imposto de renda, retiro de fonte, ISS, PIS, COFINS e taxa da B3. Somando tudo isso aí dá mais de 30%. Eles criam taxa todo dia. Criaram uma taxa nova sobre proventos, que são pequenos investimentos. Porque o pequeno não era taxado. Então estão ferrando com o pequeno. Já ferrava com o grande, agora ferra com o pequeno. Para mim tá caro. Bom, gente, é isso. Muito obrigado pela presença de todos vocês. É com grande satisfação que eu dei essa live hoje. Quase ninguém fala de geopolítica porque não entende, porque é difícil, porque dá trabalho para você estudar, porque muito conteúdo tá em inglês e a rapaziada não fala inglês. Eles não falam inglês, don't speak English. Então, o que acontece? A gente traz muito conteúdo bom para vocês, coisa de primeiro mundo, coisa de qualidade, coisa que não se vê nem nas melhores universidades de economia do mundo, aqui para vocês de graça. Então na próxima live, na próxima segunda-feira, às 9 horas da noite, tá marcado o nosso encontro. Vem descobrir como é que eu cheguei aonde eu tô e como é que eu vou te ajudar a chegar lá também, tá? A paz para todos vocês, que o Senhor vos ilumine, um beijo no coração de todos vocês, tá? Deus vos ilumine. Tchau, 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 gente. Tchau, tchau.